Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Hoje a gente está num formato diferente, vamos fazer um debate e vamos falar sobre o que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade. Nós como agentes políticos, como agentes públicos, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade. Vamos conversar aqui com Solange Bezerra, estrategista política, Virgílio Neto é administrador de empresa, é advogado, possivelmente pré-candidato a deputado distrital. Alexandre Guerra, empresário, empreendedor, possivelmente virá candidato ao governo do Distrito Federal. E a Claudete Lemos é servidora pública, trabalha na área da saúde e também é jornalista, blogueira e está aí nesse espaço há 15 anos, né? Lembrando que você de casa pode participar conosco através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Você pode sugerir debates, debatedores, temas, a gente vai analisar e ver a possibilidade de fazer um debate à altura de cada um de vocês. Lembrando que o nosso programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. E cá estamos para tentar levar esse debate para vocês e tentar levar tal como a gente gostaria que vocês fizessem. Eu queria que cada um de vocês fizesse a apresentação de vocês, o inicial, para que a gente possa desenvolver o debate e ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade. Solange Bezerra, por favor. Ok. A princípio, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, Rócio, mais uma vez. E com todos vocês que nos assistem. Meu nome é Solange Bezerra, sou estrategista política e sou servidora pública de carreira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Perfeito. E você, Virgílio? Quero agradecer o convite. É um prazer. A gente que gosta tanto dessa cidade, né? Isso, são 36 anos morando aqui nessa capital de Brasília, aqui, e sou advogado, empresário. E desejamos, né, ao longo desses anos, esses 36 anos em Brasília, trabalhar pelas pessoas que mais precisam, os mais carentes, dando oportunidade, gerando emprego, né, gerando condição de inclusão dessas pessoas na sociedade. É o mais importante, né? Inclusão. E você, Alexandre Guerra? Bom, boa noite, Rócio, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui, meu nome é Alexandre Guerra, eu sou nascido em Brasília, nasci aqui, Maravilha. Sou de família pernambucana que veio aqui para Brasília para crescer na vida. Meu pai veio para cá muito cedo e por conta do meu nascimento criou um negócio que é o Girafas e que cresceu ao longo dessa cidade. Eu passei meu começo de vida adulta gerindo, né, e ajudando no crescimento dessa rede, que cresceu por conta do crescimento de Brasília. São 80 restaurantes só no Distrito Federal, 420 no Brasil inteiro. Então a gente conhece bem a realidade dessas cidades, porque a gente tem comércio em todas elas. E você, Claudete? Boa noite, Rócio. Boa noite aos convidados, aos telespectadores do Painel da Cidadania. É uma satisfação imensa estar aqui com você, porque é um programa democrático, é um programa que realmente fala a linguagem do povo, é um programa que quer que a população entenda o que é política, traz nomes expressivos da política, do cenário político de Brasília e de fora, e é uma satisfação imensa. Eu, como servidora pública, filha de Brasília, pais que ajudaram a construir essa cidade, e hoje vejo que a nossa população não quer mais aceitar o que colocam na mesa e colocam também para que eles aceitem. Hoje nós temos um amplo debate sobre política, e é por isso que nós estamos aqui e nós podemos contribuir de alguma forma. Eu, como pré-candidata, servidora pública, há 23 anos eu trabalho na saúde, há 17 deles na Secretaria de Saúde, atuando como jornalista, como técnica de enfermagem, sei exatamente como passa o cenário de uma pessoa que anda de ônibus, uma pessoa que mora lá no cantinho de Ceilândia, de Samambaia, porque eu sempre estou lá. E é muito bom que a gente possa debater isso esta noite. Maravilha, é um prazer enorme. Tá aí, vocês conheceram um pouquinho de cada um dos nossos convidados. Então, gente, vamos entrar num debate que é importantíssimo, né? Que é a questão da saúde. Duas servidoras da saúde. O que nós, como agentes públicos, agentes políticos, o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas daqui dessa cidade que a gente tanto ama, tanto gosta? Claudete, por favor.
Pois é, Rócio, antes de falar de saúde, é bom que a gente toque no assunto da insalubridade. Insalubridade. Hoje nós vivemos um cenário de insalubridade no Distrito Federal. Pode-se dizer que, por mais que os últimos governos tenham tentado fazer algo pela saúde, eu, como servidora pública, sei o que é ver o paciente morrendo no seu leito por falta de medicação, por falta de insumo, ver os colegas, assim como eu, sofrendo. Não estou nem falando de questão financeira, eu estou falando mesmo daquilo que nós precisamos. Nós precisamos de infraestrutura para cuidar do nosso paciente, nós precisamos que os nossos pacientes não sejam joguetes que fiquem de UPA para o centro de saúde, do centro de saúde para os prontos-socorros, e quando chega no pronto-socorro ele é devolvido novamente. Então nós precisamos que o plano de ação de urgência e emergência do GDF funcione de fato, que seja eficiente, que as pessoas não morram por falta de cirurgia, que nós não podemos mais admitir que nessa altura do campeonato foi publicado no ano passado que a Secretaria de Saúde devolveu 300 mil do Fundo de Saúde. Isso é inadmissível. E o que a gente pode fazer para que melhore isso daí? Para que essa gestão, para que esse modelo seja diferenciado? Seria um plano de saúde ao invés do SUS? O que o governo gastaria no SUS por paciente, a gente contratar um modelo de saúde privado seria interessante? Como que você sugeria para que a gente pudesse mudar isso daí? Rócio, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente tem uma certa propriedade. Eu, com 17 anos de Secretaria de Saúde, posso te dizer, nós temos condições suficientes para tratar dos nossos pacientes e mais do que isso, nós temos condições de cuidar lá na atenção primária para que a pessoa não adoeça e precisa do serviço de saúde. Você acredita que trabalhar na prevenção seria mais interessante do que trabalhar na emergência? Exatamente. É para isso que a atenção primária foi criada. É para isso, é para que o cidadão... saúde em casa, saúde da família. Nós podemos dizer para a população, para os nossos telespectadores, que são pessoas que precisam da saúde. Porque não existe esse cidadão, mesmo que tenha o melhor plano de saúde hoje no DF, que fala que não precisa de saúde pública. Todos precisam. Inclusive mudar a questão cultural, né? Principalmente porque mesmo que o cidadão tenha um plano de saúde, na hora de vacinar, nas campanhas ele vacina no posto de saúde próximo à residência dele. Então todos precisam de saúde. O fortalecimento da atenção primária é fundamental. E quando eu falo nesse fortalecimento, não é só o fortalecimento de insumos, não. Nós precisamos capacitar ainda mais os nossos profissionais que já têm um nível alto de intelectualidade. Nós precisamos fornecer eles condições de ir ao trabalho. Nós precisamos, e isso envolve outros assuntos, que é infraestrutura, é mobilidade urbana, é segurança, para que nós possamos chegar na nossa unidade de saúde e ter condições de atender bem o paciente. Então, são vários segmentos que acabam influenciando diretamente nesse atendimento. E você, Alexandre? Eu quando escuto que a Claudete fala com bastante propriedade, porque vive, né, a situação e os relatos que a gente tem escutado dos profissionais de saúde, eu tenho rodado bastante hospital por aí, exatamente parecido com o que a Claudete está falando. Eu acho que a gente precisa mudar a gestão, né? A gestão da Secretaria de Saúde e a gestão dos hospitais que a gente tem no Distrito Federal. Porque o modelo está correto. O problema é que o modelo não funciona. Então a gente tem um governo atual que fala que você tem que dar atenção ao atendimento primário, e esse atendimento primário tem que ser nas UBSs. O que está aí, a Secretaria de Saúde fala, né, concordando inclusive com a Claudete, o problema é que não acontece. Então, se você vai no hospital, você vê lá uma fila para marcação de exame, uma fila para pegar uma prescrição, quando isso deveria estar acontecendo no posto de saúde. Por que está acontecendo no hospital? E aí você vai fica na fila, e você vai abordar o paciente, ele fala, eu tô aqui porque lá eu não fui atendido. Né? Então, essa questão de faltar remédio, faltar infraestrutura, uma coisa é certa, não falta recurso para a saúde. E a questão da devolução de 330 milhões do governo federal, que a Claudete explicou aqui, foi dentro da Secretaria de Saúde, porque não tem projeto. Então, se está devolvendo dinheiro, é porque não falta recurso, e não falta mesmo. Programa? Não. Fundo de Saúde. Fundo de Saúde. Mas Fundo de Saúde. O Fundo de Saúde, mas o que faltou foi um projeto para aplicação desse recurso. E o que não existe, né, o que não falta, na verdade, é necessidade.
né, em relação à infraestrutura, equipamento quebrado. Bom, se tem falta de equipamento, por que a gente devolveu esse recurso, né? Então, assim, tudo se resume a uma gestão ineficiente que precisa ser mudada, né? Perfeito. E você, Virgílio, concorda com... Eu acredito muito nessa questão da gestão, né? A gente mudar o sistema. Sim. Governo nenhum tem acertado na questão de saúde. A saúde é um problema do Brasil todo. E nós temos dois modelos de gestão em Brasília. Isso. Que está dando certíssimo, que é o Hospital da Criança e o próprio SARA, que é fantástico. O cidadão é bem atendido, não falta medicamento, não falta nada. E foi implantado agora o Instituto Hospital de Base, que eu acredito, eu como empresário, acredito que é o sistema que vai revolucionar a saúde aqui em Brasília e no Brasil. E a saúde tem que ser coisa rápida, não dá para esperar. É isso, exato. Não dá para esperar. Então, nós temos que ter processos muito rápidos, né? Tipo o Instituto, você tem mais liberdade de compra, você entendeu muito mais rápido. Exato, o Alexandre falou aqui Virgílio, a questão da... E eu falo aqui, ao vivo, nesse programa, que eu concordo com você. Acho que o que foi feito, a gente tem que valorizar as coisas boas também. Eu acho que faz sentido que a tentativa que está sendo feita de passar por um instituto em relação ao hospital de base, que você sai da 8666, que muitas vezes dificulta muito a gestão de hospital, que é complexa, dificulta o sistema de compra, dificulta o sistema de contratação, que precisa de celeridade, né? E a gente tem exemplos que funcionam, a questão do Hospital da Criança, a questão do SARA, e isso acontece também em outros estados do Brasil. Então acho que esse é um modelo que faz sentido, que tem que ser testado. A gente já tem um caso do hospital de base, tem que dar tempo, né, para fazer a avaliação de resultado. E se o modelo funcionar, eu acho que tem que funcionar. E acho que a Secretaria de Saúde, me corrija se você que é da área, tem que concentrar, se ela concentrar muito na gestão, né, da atenção básica, né, que é uma atenção que você pega 90% dos casos aí, e é uma atenção que não requer tanta complexidade como a gestão de um hospital, obviamente, que tem um monte de processos internos, eu acho que a gente consegue ter avanço. O que tem que só tomar cuidado, Virgílio, é a questão da corrupção, que às vezes pode existir, existe brecha, existem casos que existem dentro dessas concessões do público para o privado. Exatamente. Então, a gente 866 foi feita exatamente para tentar acabar com a corrupção, né? Isso. Agora, quando a compra é feita pelo 866, a gente pode perder dinheiro, como você falou, porque quando vai comprar na licitação, uma aspirina sai por 20 centavos. Quando você compra diretamente no produto, essa mesma aspirina pode sair por 5, você comprando do mesmo revendedor. Então, é a questão... Comprando bem, comprando rápido, né? Você pagando rápido, a coisa sai muito mais barata. Em qualquer atividade que você faça, né? Nós que somos, né, do mercado, a gente sabe. Se você paga rápido, você compra barato. Eu gostaria de só fazer uma colocação em relação, eu discordo em parte em relação ao Instituto Hospital de Base, dos convidados, porque o Instituto Hospital de Base, assim como o SARA, assim como o Hospital da Criança, o Instituto, a gente ainda não conseguiu ainda colher esses resultados para a gente saber se vai ser vitoriosa essa proposta. O modelo novo foi iniciado agora, né, em fevereiro. Enquanto o Hospital da Criança e o Hospital, que é um hospital SARA, que é um hospital assim, de referência mundial, sim, nós temos um segmento de público, né? Então assim, a gente tem que pensar o volume da nossa população, a nossa demanda, até o Instituto Hospital de Base começar a funcionar de fato e ter esses resultados, ele vai atender a nossa população? Absolutamente não. Porque isso é fácil de ser comprovado quando a gente vê que hoje o Instituto Hospital de Base ele não atende determinadas referências que ele tinha antes. Especialidades. Então, assim, para onde estão sendo encaminhadas essas pessoas? Elas estão sendo absorvidas pelos hospitais? Não. A gente tem pacientes hoje que eram referenciados pelo hospital de base que eles não têm para onde serem tratados mais. E isso pode ser que isso aconteça realmente, que o Instituto de Hospital de Base seja vitorioso. Mas isso a médio e a longo prazo. O que nós precisamos de agora, de imediato, é cuidar da nossa população. A minha geração pode ser que não espere o hospital de base funcionar e ser referência em Brasília. Perfeito. Mas eu acredito que em pouco tempo, assim, 6, 8 meses, já vai ter respostas. Agora, já está tendo algumas respostas, principalmente nessa área de compras. A coisa já está bem... Agora, se a gente tiver avanço no hospital de base e não tiver avanço nos outros hospitais, também realmente só o hospital de base não vai resolver o problema da população de 3 milhões. Brasília ela tem um diferencial, né? Nós,
o nosso sistema de saúde, ele atende todo o entorno e um entorno bem mais longo, né? Que você chega, o povo de Barreiras está vindo para cá, o pessoal do Maranhão está vindo para cá. Então, inclusive, até cidades muito semana, distantes, então sai muito mais barato hoje para um hospital do interior comprar uma ambulância e mandar o paciente para cá do que construir um hospital. Exatamente. Então, investimento em saúde de alguns municípios é compra de ambulância. Ambulância para mandar o paciente para Brasília. Então, realmente, fica insuportável. E você? Então, eu fiquei de pontuar, né? Conversado. O que você está achando? Então, a saúde pública está caótica. Eu não vou falar como servidora. Como servidor, a Claudete fez uma colocação perfeita do sentimento do servidor. Sim. Vou falar como SUS dependente que sou. Está caótica. Sou filha de Brasília. Nunca presenciei uma saúde pública na condição que nós estamos hoje. Fato. Não vou falar que a intenção do governo seja ruim. Projetos maravilhosos que estão sendo colocados aí, desde que eu me entendo por gente. Sou filha de Brasília. Hoje nós temos pacientes na condição de 18 horas esperando uma pediatria. Emergência. Então, eu entendo que os programas que o governo vem tentando trabalhar são bons, não são ruins. Mas nós temos que buscar uma solução. A aplicabilidade está errada. Isso não há o que discutir. Mas a gente fala de uma Brasília com 3 milhões de habitantes? Sim. Então a gente tem que começar a entender o que está acontecendo. Então a fala da Claudete foi perfeita. Alexandre Guerra colocou algo que eu entendo como sendo uma deficiência da máquina pública. A máquina pública está deficiente. Isso é real. Isso não só âmbito de Distrito Federal. No geral, nós temos uma máquina pública deficiente. Lógico que a gente não pode culpar todos os gestores, nem a todo político, mas a grande maioria hoje não está muito preocupada com o retorno que o povo vai dar de satisfação. Entendi. Né? E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Para que as pessoas tenham? Cobrar. As urnas, tá? O nosso voto é a maior arma que nós temos. Cobrar nas urnas. Vamos cobrar dos políticos, dos gestores públicos, enfim. Nós temos que começar a cobrar. Bem, pessoal, a gente está aqui fazendo um debate sobre nós, como agentes públicos, agentes políticos, o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Agora, nesse primeiro bloco, a gente está discutindo a vida local, as pessoas aqui de Brasília, o que nós podemos fazer para melhorar. A gente conversou aqui sobre saúde, nossos convidados é Solange Bezerra, estrategista política, Virgílio Neto, empresário, Alexandre Guerra também é empresário, e a Claudete, que é servidora pública, jornalista e blogueira. Bem, gente, a gente pegou um ponto crucial aí, onde há bastante gargalos, que é a questão da saúde. Vamos tentar passar para outro tema agora, porque o pessoal ali já disse que a gente já passou mais de 10 minutos, né? Então, vamos falar sobre mobilidade e infraestrutura. O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas em relação à mobilidade? O que a gente pode fazer para melhorar? Mobilidade. Você, Alexandre. Bom, vamos começar. Primeiro, a gente tem que destravar os projetos, né, de investimento da iniciativa privada de investimento em infraestrutura na nossa cidade. E quais seriam? Tem diversos projetos, como a PPP, que começou da Interbairros, hoje é a Transbrasília, que liga lá a Samambaia até o centro da cidade. Pega a Furnas ali. É isso, aterrando as linhas de transmissões, que está parado desde o início desse governo até agora e não sai. E não sai por conta, né, de uma dificuldade, né, de aprovação desses projetos. E o que falta? Está travada no Tribunal de Contas? Eu acho que é um alinhamento, né, entre, né, as instâncias públicas. Né? Eu acho que nesse momento, inclusive, está na própria Terra Cap e não sai de lá, depois de ter 3 anos e meio de rito. Eu acho que falta uma energia, né, em fazer isso acontecer. E esse é só um deles, mas existem diversos outros investimentos em infraestrutura e em outros setores que podem dar vazão, né, a uma melhora, né, da mobilidade na nossa cidade. A gente teve no passado, né, eu acho que a gente precisa ver no futuro, né, fazer o lançamento de PPPs para a gente colocar VLT na nossa cidade, que eu acho que tem muito potencial para isso, ou então linhas de BRTs espalhadas por aqui. Tudo isso que eu estou falando, eu faço questão de falar PPP,
vou chegar no metrô, PPP, por conta que não necessariamente esses projetos precisam ser investimento do poder público. Né? O metrô é viável, né? Infelizmente na mão do Estado. Estatal é viável? Dá 250 milhões de prejuízo. É viável? Não é viável, e a gente sabe que não é viável. A gente teve a oportunidade de fazer a concessão desse metrô, triplicando a capacidade dele. Então, o privado ia investir nesse aumento de capacidade de transporte do metrô, sem onerar mais o usuário, porque ele, na verdade, não é público, o usuário paga por isso. Lógico. A gente paga passagem. Então, usando recurso da iniciativa privada, a gente consegue aumentar a capacidade de transporte dele, e o GDF, ao invés de gastar 250 milhões por ano, poderia estar recebendo uma outorga todo ano por conta disso. Mas por que não sai? Né? Não sei, fica a pergunta aí. Mas a gente tem que focar nisso. E a gente tem que pensar, né, novas formas, né, de transporte, né, que facilitem. Né? Tem a questão das bicicletas para dentro dos bairros. Né? Se a gente tiver vias, né, ciclovias viáveis dentro dos bairros, dentro aqui de Taguatinga, dentro do plano piloto, eu acho que pode desafogar o fluxo local. Eu acho super importante. Eu acho que é importante a gente pensar em carros elétricos, né? E aí, falando de questão ambiental, eu acho que a gente tem que pensar para o futuro. O mundo está falando de carros autônomos, né? E como que isso pode trazer mudança, né, nessa questão de transporte e mobilidade. E só para finalizar, a gente tem que pensar na distribuição da nossa região, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho por que toda a população precisa sair da periferia do Distrito Federal e ir para o centro, né? Então a gente tem que pensar num conceito muito moderno hoje que chama Work, Live and Play, que é você trabalhar, ter o seu lazer e ter a sua residência no mesmo lugar. Então, ao invés da gente desenvolver apenas empreendimentos residenciais no entorno do Distrito Federal, você tem que incentivar a economia para ir para o entorno. Né? Você tem que criar emprego no entorno para ter que desafogar esse fluxo de entrada no Distrito Federal. O que a gente vê muitas vezes nos projetos aí de infraestrutura, de crescimento, de incorporação, é muito focado na questão do residencial. Então a gente tem que levar a residência com o trabalho para fora do plano piloto. E você, Claudete, inclusive, com relação à mobilidade? Inclusive essa questão de mobilidade urbana, os novos projetos, os projetos atuais, ele tem que ter um adendo que é também trabalhar a questão da mobilidade para a pessoa com deficiência. Hoje nós temos mais de 600 mil pessoas com deficiência no DF. 600 mil? 600 mil pessoas. Eu faço parte da população. Eu faço parte de uma rede de inclusão onde tem várias instituições que trabalham com a pessoa com deficiência. E esse tema de mobilidade urbana, ele é muito antigo e parece que as coisas não têm avançado nos últimos governos. Hoje a gente ainda continua a exemplo de Braslândia. Você acha que o transporte sobre trilhos seria uma solução? Em algumas regiões, sim. Mas eu gostaria de sinalizar... Próximas, eu gostaria de sinalizar Braslândia. Porque Braslândia é literalmente uma viagem. Longe. A pessoa, para sair de Braslândia e chegar no plano, ela leva no mínimo 2 horas. E aí eu não vou muito longe. Vicente Pires, que está aqui pertinho de Taguatinga, um passageiro, eu falo isso porque eu ando no ônibus, pego 355.3, eu levo 2 horas para sair de Vicente Pires e chegar no centro de Taguatinga. Então é necessário repensar esses projetos, saber por que um passageiro que mora a 15 minutos do centro de Taguatinga, ele passa 2 horas dentro de um ônibus. O túnel ali proposto pelo Benegito seria uma solução? O túnel, a pessoa vinha ali na EPTG, mergulhava no centro e saía lá próximo ao estádio. Seria uma proposta? É necessário muito cuidado para se colocar como seria uma proposta vencedora. No início do ano saiu um estudo que nós passamos 4 dias dentro do carro. E nós somos a 10ª cidade sul-americana a ter um trânsito mais engarrafado. Para Brasília, que foi uma cidade planejada e ela foi se expandindo, esse trânsito poderia ter sido mais cuidado. Verdade. E você, Ligio, o que você acha da questão da mobilidade? Eu tenho acompanhado bastante essa questão, até porque eu sou presidente do Conselho Fiscal do Metrô. Ah, que maravilha. Então, a gente tem alguns dados, né, que a própria população não tem conhecimento. A questão do metrô mesmo, a expansão dele. Aqui pelo governo de Brasília já era para estar até Planaltina. O quilômetro é muito caro, né? Caro.
E realmente, né, o que o Alexandre falou, a passagem custa para a gente, né, para o governo, R$9. Seria o custo dessa passagem. O passageiro desembolsa 5. Então fica essa diferença. Então, o transporte milhões hoje é uma questão também social, né? O Estado tem por obrigação, né, subsidiar isso. E dá esse prejuízo justamente porque você não tem um volume tão grande de passageiro, justamente porque você não tem as outras linhas. Certo. Quando isso for expandido, a coisa muda, esse buraco vai diminuindo. É como ela falou, o passageiro que vai de Braslândia, pega o ônibus de Braslândia até Taguatinga e pega o metrô para o Plantroto. E outra coisa que a gente tem também são as distâncias. Brasília é bem atípico do exatamente. Tudo é muito longe. Não tem uma região metropolitana, não tem uma centralização. Você não tem um volume de passageiro, né? Geograficamente. Eu fui empresário também dessa área, eu tive uma empresa de ônibus aqui no entorno, e realmente eu tive que vender. Chega a dar prejuízo, porque você só consegue faturar nos horários de pico. Aquele passou das 2 da tarde até as 5 é prejuízo total. Então você tem uma grande dificuldade por conta das distâncias. Né? E eu creio sim que tem que investir na questão da mobilidade. O ciclismo, né, o governo que está aí tem feito. Ontem eu participei no Lago Sul, né, de uma inauguração ali no pertinho do DEC, né, já uma central ali com bastante bicicletas, que eles querem levar, né, foi sugerido ontem pelo secretário de Mobilidade, levar pelo menos para próximo das estações de metrô. Isso vai facilitar muito. Né? A gente tem muita reclamação? A gente visita as cidades, da questão que não vem onde, que não chega onde, justamente porque sai muito caro, não consegue. E o metrô, eu quero até parabenizar hoje, aproveitar a oportunidade de parabenizar o presidente do metrô, Marcelo Dourado. Ele tem conseguido assim, reduzir muito os custos. Hoje o metrô Brasília tem uma escola metroviária. A manutenção do metrô de Brasília hoje é dada pelo próprio metrô, que isso, né, diminuiu de 16 milhões para 4 milhões a questão da manutenção, isso mensal. É algo fantástico que eles têm feito lá. Nós temos também um projeto para a questão da economia de energia, que está sendo montada as estações. Estação do metrô, né? Metrô tudo com energia solar, placas fotovoltaicas, energia solar. Aqui a da Guariroba já é 100%. Nós estamos levando para Ceilândia Norte e Samambaia. Beleza. Solange Bezerra, por favor. Então, se falando de mobilidade, Alexandre, eu reconheço que existem muitos projetos. Agora, na mobilidade, Brasília cresceu bastante. Tivemos grandes mudanças. A ampliação da EPSU, a mudança de sentido comercial e Sandu para sentido único, a gente sabe. Para vocês melhoraram, né? Tanto é que para mim dar referência aqui, eu falei, se for pela Sandu, primeira direita. Vamos olhar pelo lado de vida humana. Nós víamos 2, 3 acidentes aqui a cada final de semana. Isso é real, né? Agora, o que acontece? O governo ele tem que investir mais no transporte público. E como seria esse investimento? Investimento financeiro? Aumentar as linhas de ônibus? Estudo logístico que seja menos maquiado, que é o que a gente vem tendo. Eu não estou falando dentro desse governo, mas é algo que a gente vem ali suportando há anos. Nós temos uma passagem de valor altíssimo. Porque quando a gente fala... E como a gente poderia fazer para melhorar isso daí, baixar os custos? Maior participação do povo. E como seria essa transparência? Seria na decisão de aumentar as linhas, de abrir licitação para novas empresas? Então, Rócio, durante a campanha do atual governo, ele fazia aquelas rodas de conversa. Certo. Por que não voltar às rodas de conversa? Porque ninguém melhor para falar do transporte público e de projetos que possam ser viáveis ao bolso do povo do que o próprio povo. Porque quem usa o transporte público? Eu pouco uso o transporte público. Igual eu te falei, eu sou SUS dependente, eu uso a saúde pública, mas eu não uso o transporte público. Mas se eu tivesse um transporte público de qualidade, eu usaria. Então eu não posso pontuar para você quais são as deficiências por não fazer uso. Ok, agradeço a presença de cada um de vocês no programa e agradeço a você de casa pela audiência que vocês dão pra gente no nosso programa. Cada dia cresce mais. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.